E aí pessoal, beleza? Daniel da QSP, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. Pessoal, já te convido a você se inscrever no meu canal, caso você não seja inscrito, a conhecer os meus vídeos. Esse canal ele é dedicado, a assuntos relacionados à programação, engenharia eletrônica, sistemas embarcados e projetos eletrônicos em geral, tá? Compartilhe esse vídeo com seus colegas. Não esquece de habilitar o sino aí para que você possa receber as notificações assim que a gente publicar um novo vídeo. E para você que gosta aí de programação, de sistemas embarcados, microcontrolador, Arduino, PIC, eu tenho um curso online totalmente baseado em videoaula, que é um curso de programação de microcontrolador AVR, tá, pessoal? Ele está na plataforma da Hotmart, acesso vitalício. Vou deixar aí na descrição desse vídeo o primeiro link para que você possa conhecer esse curso aí, tá ok, pessoal? E também nós temos aí diversos métodos de você apoiar o canal, né, aí na descrição desse vídeo, beleza? Pessoal, o que a gente vai estudar hoje? Nós vamos estudar hoje um circuito amplificador, um filtro, né, baseado em amplificador operacional, na configuração não inversor. Ele é baseado em RC, né, resistor capacitor, um filtro passa-baixa, ou seja, ele vai rejeitar frequências muito elevadas, e também é um filtro de primeira ordem, tá ok? Eu estou usando aqui, pessoal, um modelo, que é o TL062, um amplificador operacional da Texas. Ele tem essa configuração aqui, né? Nós temos os pinos de alimentação positiva, que é o pino 8, negativa, né, que é o 4, saída do meu sinal, que é o pino 1, e, respectivamente, os pinos 3 e 2, né, como entradas não inversora e inversora, tá? Para quem já conhece aqui um pouquinho de amplificador operacional, vai perceber que essa topologia aqui é uma topologia de amplificador não inversor. Por quê? Porque eu tenho aqui um sinal, né, esse sinal ele é injetado na entrada não inversora, então esse sinal ele é obtido aqui no pino 1 amplificado, tá? Quando a gente diz que o sinal ele é não inversor, né, que o amplificador operacional é não inversor, é porque a saída, como a entrada, ela vai ter a mesma fase, tá? Talvez aí deslocada um pouco, mas ela não vai estar invertida, 180 graus da entrada, beleza? Pessoal, para que a gente possa calcular aqui, né, os parâmetros, né, ganho, frequência de corte do meu amplificador, eu tenho que ter em mente duas equações, tá? A primeira, pessoal, é o ganho DC, tá? O ganho DC, pessoal, ele é dado por 1 mais R1 sobre R2. O R1 é esse resistor que está na malha de realimentação. O R2 é esse outro resistor aqui que está conectado um lado dele no GND. Tá? Então, isso vai dar um ganho DC ou em frequências baixas, tá? Teoricamente, aproximadamente antes da frequência de corte. Bom, e também precisamos saber qual que é o cálculo para a frequência de corte, né? Então, frequência de corte vai ser 1 sobre 2π R1C1, tá? Então, tenha sempre em mente, pessoal, que na frequência de corte nós temos a ressonância, onde a reatância capacitiva é igual ao valor da resistência, tá? Então, sempre a gente tem que considerar o seguinte, né? Eu tenho que dar uma olhada sempre no meu capacitor, né? E o capacitor ele vai enxergar uma resistência equivalente em paralelo, que nesse caso vai ser o próprio R1, tá ok? Então, ele vai entrar em ressonância, ele vai ficar na frequência de corte, né, quando a reatância capacitiva, né, de C1 for igual ao valor, né, de R1, tá ok? Então a gente tem justamente esse cálculo aqui da frequência de corte, tá? Pessoal, para a gente ter mais ou menos uma ideia, né, do que é esse filtro, né, nós temos essa imagem aqui, tá, que é o diagrama de Bode, onde aqui, pessoal, no eixo Y, eu tenho o ganho, tá? Por exemplo, colocado aqui em dB, né? Então, por exemplo, eu tenho aqui 0 dB. Nesse caso, pessoal, da imagem aqui, a gente tem aqui 0 dB, que equivale, né, a um ganho unitário, porém aqui a gente vai ter um ganho, né, maior do que 1, tá? Que é justamente dito pela equação, essa primeira equação, ok?
Bom, então, pessoal, nós temos então esse gráfico, né? Como eu estava falando para vocês, a gente tem aqui o eixo Y, que é dado em ganho, em dB, e nós temos aqui o eixo X, que é a frequência, tá? Essa frequência, então, ela vai subindo, né? Em décadas, né? Então, eu tenho aqui frequência, por exemplo, de 100 milihertz, no caso aqui está em radianos por segundo, né? Mas poderia ser, por exemplo, em hertz. Aqui a gente tem, aqui, então, 1 Hz, 10 Hz, 100 Hz, 1 kHz, tá ok? Aqui nós temos, então, a frequência de corte. A frequência de corte, ela vai delimitar duas áreas nesse gráfico, né? A banda passante e a banda que rejeita o sinal, tá? Então, veja só, na frequência de corte, que ela é característica, né? O menos 3 dB, que aí no caso é o valor, né? Dividido por raiz de 2, ou 0,707, né? A partir desse ponto, o meu filtro ele vai ter uma queda, no caso de um filtro de primeira ordem, ele vai ter uma queda de menos 20 dB por década, tá? Então, se você perceber aqui, ó, o que é uma década, né? É quando a frequência é multiplicada por 10. Então, vamos imaginar aqui que eu tenho uma frequência, né, normativa de 1. Vezes 10 vai estar 10. Ou seja, como ele cai 20 dB por década, nós podemos considerar esse ponto aqui, ó. Né? Aqui na vertical, nós temos aqui, ó, no início, 0 dB, e nesse ponto aqui nós temos menos 20 dB. Então, essa queda aqui, ela está tendo em menos 20 dB por década, tá? Por exemplo, aqui mesma coisa, ó, nós temos aqui nesse ponto aqui, né? Eu até vou fazer aqui em vermelho, ó. Nesse ponto aqui, nós temos menos 20, e aqui nós temos menos 40, ó. Então, menos 20 e menos 40 em uma década, né? Ou seja, 10 vezes 10 dá 100, beleza? Ok, pessoal? Bom, então, continuando aqui, eu quero fazer um projeto de um filtro desse. Então, para isso, eu vou arbitrar aqui algumas informações. Eu quero que o meu filtro ele tenha um ganho DC de 10 vezes, e eu quero que a frequência de corte seja de 10 kHz, ou seja, esta frequência aqui, ó, né, eu quero que seja de 10 kHz, beleza? Para isso eu tenho duas equações, né, eu vou então jogar esses valores nessas equações. Bom, pessoal, eu já fiz alguns vídeos sobre amplificador operacional, e o importante a gente lembrar de um assunto bastante aqui relevante neste caso, tá? Veja bem, pessoal, essa equação aqui da frequência de corte, né, ela considera este amplificador operacional aqui como ideal, tá? Então eu tenho que tomar muito cuidado, que é em particular esse caso, que eu tenho aqui uma frequência de corte de 10 kHz, não é uma frequência muito alta, porém também não é uma frequência muito baixa, tá? Então eu tenho que escolher um amplificador operacional que tenha um determinado slew rate para que o próprio amplificador operacional não contribua com a queda, né, nessa equação, tá? Pessoal, veja bem, se eu tirar esse resistor, esse capacitor aqui, que é justamente o capacitor que faz o filtro, né, passa baixa. Se eu tirar ele e injetar um sinal aqui na entrada do amplificador operacional, ele também terá, né, uma resposta, né, semelhante a um filtro passa baixa, porque justamente nós temos o slew rate aqui do amplificador operacional. Então, para que a característica do amplificador operacional não contribua, né, com o meu cálculo, eu tenho que saber primeiro qual que é o slew rate do meu sinal, do sinal que eu vou estar injetando aqui, tá? Ou eu vou ter que pegar aqui o sinal de maior frequência e calcular o slew rate. É o que a gente vai fazer aqui, ó, tá? Então, veja bem, lembrando que o slew rate de uma onda senoidal, né, ele é dado dessa forma, né? Slew rate é igual a 2πfVp, ou seja, duas vezes o π
vezes a frequência da minha senoide, vezes a tensão de pico, tá? Então, veja bem, se eu aumentar a tensão de pico, a gente vai estar aumentando, vai estar aumentando o slew rate, ou seja, a excursão é maior, né, em relação ao tempo. Então, eu vou ter um slew rate maior para uma determinada faixa de tempo, né, para o mesmo tempo, ok? Então, veja bem, a tensão de pico no meu projeto, eu vou assumir máximo de 2 volts, beleza? Então, com isso, ó, nós temos que o slew rate, né, vai ser 2 vezes o π, vezes 10K, que é a nossa frequência máxima, vezes 2 volts, que é a tensão de pico. Isso está me dando, pessoal, um slew rate de 125,6 vezes 10 a terceira volts por segundo. Mas normalmente, quando você pegar um datasheet de amplificador operacional, você vai encontrar a unidade em volts por microsegundo. Então vamos converter isso aqui em volts por microsegundo. Então eu vou multiplicar por 10 a menos 6, eu vou chegar então nesse valor aqui, ó. Ok? Que é justamente 1,25 volts por microsegundo, tá? Pessoal, este cara aqui, o TL062, se eu não me engano, mas depois vocês podem estar consultando, se eu não me engano, ele tem 3,5 volts por microsegundo, tá? Ou seja, ele tem um slew rate maior do que o slew rate da minha maior frequência senoidal, do meu sinal senoidal de maior frequência. Então ele está atendendo, entendeu, ao quesito, né, aqui no projeto. Então eu posso fazer o cálculo de uma forma bastante segura aqui, sabendo que quem vai atuar na frequência vai ser apenas a malha de realimentação e não o próprio amplificador, ok? Virando a folha aqui, pessoal, nós temos então o cálculo dos resistores. A gente vai assumir então aqui um ganho de 10 vezes, tá? E lembrando da equação, né, que o ganho é 1 mais R1 sobre R2. Vou assumir que também que o resistor R1 é 9K1, tá? Então, substituindo 9K1 aqui nessa equação, a gente vai ter, então, aqui um valor de resistor R2 igual a 1 kΩ, tá? Então, aproximadamente, a gente vai ter aí um ganho de 10,1, tá? Aproximadamente 10 aí no meu circuito. E, por fim, nós temos aqui o cálculo do capacitor de realimentação, né, que é dado até para uma frequência de corte de 10 kHz. Então, equação 2 vai ser capacitor, né, vai ser 2 vezes π, 1 sobre 2 vezes π, o valor do resistor R1, que a gente já assumimos o valor aqui na equação anterior, vezes a frequência, tá? Isso vai me dar, depois vocês podem refazer o cálculo, vai dar aproximadamente 1,8 nanofarads, beleza? 1,8 nanofarads. Então, pessoal, vamos agora para a bancada, tá? Já tenho aqui mais ou menos, deixa eu mudar aqui para vocês, ó. Tô aqui com uma protoboard montada, a gente vai agora na sequência fazer as medições e concluir o vídeo aí com vocês. Pessoal, se você está gostando, aproveito e reforço, dá um like nesse vídeo, se inscreve no canal e habilita o sino para que você possa receber aí as notificações dos vídeos futuros. Beleza, pessoal? Na sequência, então, vamos fazer as medições na bancada. Pessoal, primeiro eu vou explicar para vocês as conexões que eu fiz aqui com o amplificador operacional. Então, a gente tem aqui, ó, esse cara aqui, que é um TL062, tá? Ele está aí na configuração não inversor, e ele é um encapsulamento DIP de 8 pinos. Então, aqui, ó, onde eu estou mostrando, nós temos aqui o pino 4, que é o GND, então está conectado nessa parte aqui, ó. Aqui em vermelho, né, nós temos, perdão, pessoal, aqui, pino 4, ele está ligado em menos 8 volts, ó, que é justamente esse cara aqui, tá? Então, eu estou utilizando alimentação simétrica aí na bancada, tá ok?
Então aqui temos menos 8, aqui eu tenho em vermelho mais 8, tá? Aqui, nesse cara aqui, né, que está ligado ao resistor aqui de 1K, nós temos aqui 0 volts, tá? Temos aqui entre o pino 1 e o 2 o capacitor de 1.8 nanofarads e aqui o resistor de realimentação, tá? De 9K1, tá? Então aqui tenho o GND do gerador, aqui está entrando o gerador no pino 3, a gente pode ver aqui, ó, gerador de áudio, gerador de sinal, tá? E é isso aí, tá? Esse aqui não tá conectado a lugar nenhum, essa outra parte aqui, tá? E a alimentação tá aqui, mais 8, GND e menos 8, tá ok? Bom, pessoal, vocês já estão vendo aí na bancada que o setup já está montado. Já tem o sinal aqui, ó, nesse osciloscópio, eu estou capturando o sinal de saída. Aqui embaixo, pessoal, eu tenho o nosso protótipo, né, nossa montagem na protoboard. E eu estou usando, pessoal, esse cara aqui, ó, tá, que é um gerador de áudio de baixíssimo distorção harmônica. Tá? Esse cara aqui, ele é da Líder, tá? Uma empresa japonesa. Excelente equipamento, tá? Então, se vocês um dia tiverem oportunidade de adquirir um equipamento desse, eu recomendo, tá? Estamos usando aqui a saída dele não balanceada. E através desse dial, eu consigo ajustar a frequência, tá? Pessoal, aqui, ó, esse sinal, ele tá entrando aqui no canal 1 do osciloscópio. E existe uma derivação aqui, ó, que vai para o meu frequencímetro, no meu caso o multímetro, tá? Que é o multímetro da Agilent 34401A. Então a gente pode ver aí, pessoal, que a gente tem, né, uma tensão, uma frequência de aproximadamente 1 kHz. Ok? Então, voltando aqui. Às vezes, pessoal, aqui a senoide ela dá uma alteração na amplitude, porque esse cabo aqui está com um pouco de mau contato, tá ok? Bom, vamos fazer o teste aqui então. Então a gente tem, pessoal, aqui, ó, eu ajustei a amplitude, né, do meu gerador de áudio, aqui, pessoal, para 1 volt pico a pico. Tá ok, ó? Tá como 1 volt pico a pico, você consegue observar. Tá na frequência aqui de 1 kHz. E vamos fazer o seguinte, vamos colocar agora, vamos subir a frequência, né? Então a gente pegar aqui, pessoal, a gente vai subir a frequência, deixa eu colocar vezes 1000 aqui, ó. Só que deixa eu diminuir aqui, ó. Vamos fazer o seguinte, ó. À medida que eu vou aumentando, ó, deixa eu tirar ele aqui do modo, espera um pouquinho. Vamos colocar aqui aqui choir. Eu quero que ele fique no modo normal, tá? Que ele estava no modo média. Então veja bem, à medida que eu vou aumentando a frequência, vocês observam que, né, que a amplitude vai diminuindo, ó. Eu vou diminuir a frequência. Então já através de uma análise qualitativa como essa, a gente percebe que o filtro, à medida que ele está aumentando a frequência, né, ele está atenuando o sinal, perfeito? Se eu colocar então aqui numa frequência de 10 kHz, vamos colocar uma frequência aqui de 10 kHz, deixa eu mostrar aqui para vocês no frequencímetro, ó, eu vou mudar aqui, ó, eu vou reduzir novamente, vamos colocar aqui, ó, mais ou menos, ó, em 5 kHz, e eu vou subindo aqui a frequência, ó, agora estamos em 10 kHz, que é teoricamente a frequência do meu filtro, tá ok, ó? Mostrando aqui no osciloscópio, pessoal, a gente tem então aqui, ó, né, o sinal. Vamos agora colocar aqui no modo average, tá? Modo de média, e a gente tem aqui uma amplitude de 552 milivolts. Pessoal, estamos injetando no gerador de áudio uma senoide de 1 volt pico a pico, tá? Perdão, na verdade estamos injetando um sinal, né,
aproximadamente 100 milivolts. Ele está amplificando isso 10 vezes, tá? E na saída, para uma frequência baixa, a gente está tendo 1 volt pico a pico. Na frequência de corte, ele teria que ter, teoricamente, 700 milivolts. Nós estamos encontrando aqui 552 milivolts. Essa diferença na amplitude, pessoal, se deve, primeiro, o capacitor que nós utilizamos, o capacitor que eu estou utilizando aqui, um capacitor de cerâmica, a porcentagem dele é mais ou menos 20%, tá? Então ele não tem uma tolerância muito boa. E os resistores também têm as suas tolerâncias, tá? Então é normal, é razoável com que esse valor realmente fique um pouco fora. Mas o importante é que ele está atuando, o importante é que ele está mostrando realmente que está filtrando sinais de frequências maiores, tá? Bom, para a gente poder fazer um teste em toda a faixa, né, eu teria que pegar aqui o gerador de áudio e colocando em frequências, né, menores e subindo a frequência e fazendo um plotando esse gráfico. Para isso, pessoal, eu vou estar utilizando um outro osciloscópio, o osciloscópio da Agilent, que vai fazer essa tarefa por mim. Então vamos lá, vou montar aqui o setup para vocês e vou mostrar na sequência. Bom, pessoal, então vamos finalizar aqui o nosso vídeo traçando a curva de resposta em frequência, a body plot, tá? Para isso eu vou utilizar o osciloscópio que eu tenho, o DSOX102G, que ele incorpora um gerador de funções e um traçador de resposta em frequência, tá? Então já está ajustado aqui para mim, ó. Ele está colocado aqui para resposta em frequência. O setup aqui eu coloquei para frequência inicial 10 Hz, frequência final 1 MHz, amplitude do sinal de entrada 200 mV pico a pico, impedância de saída, considerando que o meu amplificador tem alta impedância, tá? E aqui a gente consegue ver o esquemático da ligação, né, do instrumento, do osciloscópio e gerador no meu circuito. Então, onde está aqui, ó, DUT, que é o Device Under Test, é o meu circuito amplificador, com o TL062. O sinal de entrada, ele puxa o sinal do gerador de funções, tá? Então aqui a gente tem um gerador de funções, eu conecto na entrada do meu amplificador, o canal 1 também conecto na entrada do meu amplificador, e o canal 2 eu conecto na saída do meu amplificador, tá? Então o osciloscópio ele vai receber o sinal do gerador na entrada, no canal 1, e no canal 2 ele vai receber o sinal de saída, tá? Voltando aqui, eu dou aqui Run Analysis e vamos esperar então ele concluir agora os cálculos da resposta em frequência. Pronto, aqui pessoal, a gente já pode observar, né, 3 medidas. Medida de frequência, a frequência que ele está usando como teste. No momento, né, a amplitude, que está em torno de 20 dB agora, e a fase, tá? A fase vai ser a fase do sinal de saída em relação ao sinal de entrada. Aqui, pessoal, em vermelho, nesse eixo Y em vermelho, nós temos os valores de fase. E aqui, na esquerda, em azul, nós temos a amplitude do sinal. E no eixo, aqui embaixo, né, no eixo no eixo X, nós temos a frequência. E a frequência, ela está em década, né? Então ela vai aí de 10 Hz a 1 MHz. Vamos aguardar aqui, pessoal. Está finalizando. Pronto. Pessoal, olha que interessante. Nós temos essa curva em vermelho, que ela mostra a defasagem do meu circuito, tá? Sinal de saída em relação ao sinal de entrada. Na curva em azul nós temos a resposta em frequência da amplitude, tá? Vamos observar alguns pontos importantes, tá? Nós temos aqui primeiro que a frequência de corte que nós havíamos medido, ele está na faixa de 8 kHz, né? Nós tínhamos programado em torno de 10 kHz, mas devido
a tolerância do capacitor, nós ficamos na faixa aí de 8 kHz. Então nós teríamos aqui 1 kHz, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5, 6, por volta daqui, ó. Né? Então aqui mais ou menos, onde eu estou mostrando, nós temos a frequência de frequência de corte, onde a gente tem aqui o menos 3 dB, que é justamente o que está aqui, né? Como o meu amplificador, a gente fez o cálculo, ele tem um ganho de vezes 10, quando a gente passar isso em log, vai dar em torno de 20 dB, tá? 20 dB equivale a 10 vezes, tá? Lembrando que o cálculo, né, de ganho em tensão é o ganho em dB, que é igual a 20 log do ganho em vezes, perfeito? Então aqui, ó, se eu tenho 20 dB, que está um pouquinho abaixo dos 21, menos 3 dB, que é a frequência de corte, vai dar em torno de 17, 18 dB, que é por volta daqui, ó. Então bem aqui, onde eu estou mostrando a ponteira, eu tenho o 3 dB. Descendo aqui eu vou ter em torno de 8 kHz, 7,5 kHz de frequência de corte. Nesse ponto, pessoal, se eu subir aqui verticalmente, né, para cruzar aqui o eixo de menos 3 dB, na curva em vermelho eu vou ter, na horizontal aqui eu vou ter o menos 45 graus, ou seja, eu tenho a defasagem nesse momento onde a reatância capacitiva é igual à resistência, que está em paralelo, eu tenho a defasagem de menos 45 graus, perfeito? E nós temos aqui então o slope, né, negativo aqui, onde ele vai mostrar aqui 20 dB por década. Perfeito, pessoal? Então é isso aí, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Peço aí o seu like, se inscreve no canal, compartilhe esse vídeo com os seus colegas e, pessoal, tamo junto. A gente se vê aí no próximo vídeo. Um abração a todos.